Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Os irmãos, abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 3. Versículo 9. Romanos 3, capítulo 9. Só para contextualizar, Paulo vai encerrar o argumento, a primeira parte do argumento que ele está a transmitir. E esta primeira parte, aquilo que Paulo se foi focando, os irmãos que têm estado aqui às quartas-feiras ou que têm assistido depois online, aquilo que nós temos visto é que Paulo tem falado acerca de uma questão que tem a ver com o pecado coletivo. Tem a ver com, para Deus não há distinção de pessoas. Não há distinção, quer tu sejas gentio, quer tu sejas judeu, e aqui engloba dois grupos de pessoas que, no fundo, resumem todo o mundo, toda a população. Nós vimos que, da parte dos gentios, existe uma marca, existe a questão da lei natural, existe uma consciência que nos acusa ou que nos defende de acordo com os nossos padrões ou os nossos comportamentos. Os judeus têm a lei física, aquilo que é a palavra do Senhor, e no final aquilo que nós temos visto é, tanto uns como outros, diante de Deus, vão todos ser julgados imparcialmente. Todos vão ser julgados imparcialmente. Vimos também que isto era um choque para os judeus, porque eles achavam que simplesmente por serem judeus iam estar livres deste julgamento, e Paulo está a dizer, não penses só porque tens a lei, ou só porque conheces, ou só porque és povo de Deus, que agora estás livre. Antes, pelo contrário, estás também responsabilizado, e porque também tens conhecimento, se calhar até eventualmente serias responsabilizado até um bocadinho mais. Esta seria a ideia que depois transmitiria um judeu. Não que os judeus sejam depois julgados de outra forma que os gentios, porque vimos que o Senhor é imparcial, mas esta ideia ficaria na cabeça de um judeu. E é este argumento que depois Paulo vai agarrar neste capítulo 9. Na semana passada nós vimos um texto que era complexo, em que o apóstolo diz, então qual é a vantagem de ser judeu? E Paulo diz, olha, há muitas vantagens. E a vantagem, em primeiro lugar, é que foi ao povo judeu que o Senhor transmitiu a palavra de Deus. E isto é um grande privilégio, foi isto que nós vimos. Agora, o capítulo 9, o versículo 9, desculpem, parece que contradiz isto, porque Paulo disse, olha, por um lado, a vantagem são muitas, as vantagens dos judeus são muitas, e agora ele diz que, versículo 9 diz assim, pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. A ideia, então parece que afinal não há vantagem nenhuma, e nós temos que distinguir aqui já duas coisas para compreendermos. Paulo não se está a contradizer. Paulo está a dizer neste versículo 9, lá estou eu com o capítulo, neste versículo 9, que não há vantagem nenhuma para ninguém, nem para o judeu, nem para o gentio, nem para Paulo, porque do ponto de vista da salvação, ninguém tem vantagem nenhuma. Todos estamos, como eu costumo dizer, no mesmo barco, e só podemos ser salvos por causa de Jesus Cristo. Agora tomem atenção. Para que nós compreendamos os próximos versículos que vamos ler, o irmão tem que imaginar o seguinte. Não sei se você já alguma vez esteve. Se nunca esteve, imagine. Para compreender aquilo que nós vamos ler, você tem que se imaginar numa sala de audiência de um tribunal. Você imagine-se sentado num tribunal, mas você não está a assistir. Você é o arguido, ou o réu neste caso, porque é de direito penal. Você é o réu. Você está sentado e você está a ser alvo de um julgamento. Este julgamento é dado por Jesus. Ele é o juiz. É ao mesmo tempo o magistrado do Ministério Público. Então é ele que faz a investigação, e a investigação é perfeita. É ele que deduz a acusação, e a acusação é perfeita. E agora é ele que vai julgar, e ele vai julgar de uma forma perfeita. Então, estes versículos, porque estes versículos têm uma linguagem jurídica, têm a ver com quem vai estar no tribunal. Lembrem-se, nós falámos que Paulo até aqui foi falando da questão coletiva. Judeus e gentios. Os irmãos têm-se lembrado? Judeus e gentios. Agora Paulo vai dizer, não pode-se escudar em grupos. Porque Paulo vai dizer agora, todos, inclusive ele, Paulo, e cada um de nós, vai estar nesse tribunal. E isto é para nos atemorizar.
mas é para pormos a nossa vida em ordem. Porque Paulo vai falar de coisas... Paulo não tem papas na língua. E eu gosto muito de pessoas assim, que não são dissimuladas. Porque quando nós somos dissimulados é um problema. Quando nós somos honestos, assertivos e dizemos claramente e chamamos as coisas como são, não é com má educação, mas quando chamamos as coisas como de facto são, eu acho que isto é muito importante. E Paulo é mesmo assim. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do... Estar debaixo do pecado significa estar debaixo de um jugo. Estar debaixo de uma autoridade. Irmãos, todos os seres humanos estão debaixo de alguma autoridade. Eu espero que eu e você estejamos debaixo da autoridade daquele que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Mas Paulo está a dizer que todos estão debaixo da autoridade do quê? Do pecado. Isto é, estão subjugados, foram vencidos e porque foram vencidos estão agora debaixo da autoridade do pecado. A seguir, o versículo 10 até ao versículo 18, vai acontecer uma coisa extraordinária. Paulo, ele tem esta tendência em mencionar muitos textos do Velho Testamento, mas nunca em nenhuma passagem vai acontecer como acontece aqui. Do versículo 10 ao versículo 18, cada versículo são citações diretas do Velho Testamento. Então Paulo vai agrupar uma série de textos do Velho Testamento para levar e dar conta do seu ponto. É que o primeiro ponto, estamos a falar de cerca de 7 passagens nestes versículos, do 10 ao 18, cerca de 7 passagens. E ele começa dizendo, como está escrito. O contexto é, todos estão debaixo do pecado. E ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Este é o Salmo 14:1. Dá também o versículo 3, 14:1, 3. Nós já vamos ler esse Salmo, mas veja o que está a dizer. Não há um justo. Paulo passa do coletivo para o particular. Ele não fala que não há um povo justo, ele fala que não há um justo, nem sequer um. E isto traça o panorama negro. É algo que não traz qualquer esperança. A ideia é, não há nenhuma pessoa que por si mesma seja justa. Nem tu, nem eu. Agora vamos ler o Salmo 14, que é mais fácil para entendermos depois tudo o resto, porque muitas destas passagens vão sendo mencionados nos versículos do Salmo 14. Muitos versículos de Romanos que Paulo vai citar. Ou melhor, em Romanos, Paulo vai citar muitos dos versículos que estão no Salmo 14. Salmo 14. E vamos ler o contexto deste Salmo. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo, como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Este salmo de Davi fala acerca da corrupção geral da humanidade. E este é o ponto central que Paulo quer que os leitores entendam. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém, o que é que diz a vossa Bíblia no versículo 11? Não há ninguém que entenda.
O que é que vai acontecer agora é algo interessante. Basicamente, o que Paulo está a fazer é, do versículo 10 ao versículo 12, há uma parte em que ele vai falar acerca da... A ideia é, ele vai falar da condição humana. É isto que está a acontecer. O versículo 10 ao versículo 12 fala acerca da universalidade do pecado. Isto é, como todos os seres humanos, independentemente da idade que tenham, mais novos ou mais velhos, da condição social que tenham, mais ricos ou mais pobres, com mais poder ou menos poder, com mais educação ou menos educação, Paulo não está preocupado com isso. Paulo, a única coisa que quer demonstrar é que o pecado é universal para todos, individualmente. E porque é em todos individualmente, isto depois transmite-se também no coletivo. Não há ninguém que entenda. Isto fala acerca da mente. O pecado vai afetar a minha e a tua mente. O pecado é de tal forma como uma doença que ele vai afetando as diferentes faculdades que nós temos, mas ele vai começar pela mente. E uma mente subjugada pela autoridade do pecado é uma mente fértil para o pecado, para as ideias erradas, para as posturas erradas, para as convicções erradas e para os objetivos errados. O pecado afeta a nossa mente e a nossa mente, quando está afetada, prejudica o funcionamento normal de tudo aquilo que nós somos. Então o pecado vai afetar a mente a ponto tal de não entendermos nada acerca de Deus. Quem está debaixo da autoridade do pecado não entende nada do que é Deus. Não entende nada do que vem de Deus, não entende nada do que é espiritual da parte de Deus. Porque a sua mente está tão toldada pelo pecado que a sua espiritualidade só lhe dá para a espiritualidade negativa. Para o lado do pecado, para o lado da maldade. É só nisto que a mente dominada pelo pecado pensa. Porque não há quem entenda, porque a mente fica afetada pelo pecado. Uma mente afetada pelo pecado não busca a Deus. Busca o seu próprio prazer. Uma mente afetada pelo pecado, subjugada, debaixo da autoridade do pecado, não pensa naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus lhe exige, naquilo que Deus lhe requer, mas é uma mente que se torna egoísta. Que pensa naquilo que ela quer, naquilo que lhe apetece e naquilo que ela acha. Quem está debaixo do pecado acha sempre que tem razão. Os pecadores são das pessoas mais orgulhosas que existem. E Paulo está a dizer que todos somos pecadores. E o pecado afeta a nossa mente. De tal forma que nós não entendemos e leva a que ninguém busque ao Senhor. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é nós fomos criados para adorar e para nos relacionarmos com Deus. Quando vem o pecado toda a mente e faz com que o ser humano não se queira relacionar com Deus. O que é quebrado? O propósito original. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. O que o pecado faz? Faz com que o homem não se queira relacionar com Deus. Uma mente toldada pelo pecado é uma mente que só pensa naquilo que ela quer. Naquilo que lhe dá prazer, naquilo que ela acha que é certo. O problema é que aquilo que a mente subjugada pelo pecado acha que é certo, é sempre o contrário daquilo que Deus diz que é o certo. E este é um problema. Não há ninguém que busque a Deus, coisa dramática. Ninguém buscar a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos se desviaram a isto. E juntamente se fizeram inúteis. Aquele que está subjugado pelo pecado é um inútil, porque não faz nada daquilo que o Senhor quer. E se tu e eu não estamos no propósito divino, nós podemos gastar a nossa energia a buscar todas as coisas. No final, a nossa vida foi inútil, porque não cumprimos com o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque todos fomos criados para adorarmos a Deus, mas não é adorar como tu queres ou como eu quero, é de acordo com o padrão divino. E o grande problema atual nas igrejas, na sociedade, na nossa vida pessoal e na nossa família, é que nós queremos adorar a Deus de acordo com os nossos padrões.
e parâmetros. Você e eu, muitas das vezes, queremos nos tornar Deus e decidir como é que devemos adorar a Deus. Esqueça, não vai funcionar. Deus não nos criou para Ele ser o gênio da lâmpada e Ele estar subjugado àquilo que nós queremos. Nós é que estamos subjugados à autoridade daquele que é todo-poderoso. De outra forma, estamos completamente enganados. Claro que nós não dizemos isto, não verbalizamos, se calhar nem pensamos diretamente, mas as nossas ações mostram como é que nós funcionamos. Nós, muitas das vezes, há pessoas que acham que as coisas têm que ser feitas como elas querem. A adoração é como elas acham que tem que ser. E se fugir do padrão que elas acham que tem que ser, já está tudo errado. Normalmente isto é sintomático que a sua vida espiritual não está bem, porque a sua mente está toldada pelo pecado. E quem está toldado pelo pecado torna-se um inútil porque não busca a Deus. E quem não busca a Deus busca qualquer coisa. Porque todos nós buscamos alguma coisa. E ou tu buscas a Deus ou tu vais buscar outra coisa qualquer que não tem a ver com Deus. Tu vais buscar o teu Deus. Porque até o ateu adora alguma coisa. Até o ateu adora alguma coisa. Então a ideia é, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E quem é inútil não faz nada bem. Porque um inútil não faz nada de jeito. E quem não faz nada de jeito, não faz o bem. Então ele diz, como já lemos, não há quem faça o bem, não há um só. O pecado é pior que um cancro. Ele começa toldando-nos a mente, mas aos poucos e poucos ele vai conquistar todos os centímetros e milímetros do nosso corpo. Nós podemos chegar ao ponto de nos tornarmos como animais nas mãos de Satanás. Porque se não cuidarmos da nossa vida, o panorama é terrível. Ele está a traçar o panorama da humanidade. Tem esta aplicação, obviamente. Está a falar acerca do pecado e da contaminação. Porquê? A ideia de Paulo é, quando chegar à apresentação da solução, que só pode ser, e não podia ser outra, que não, a figura do sangue de Jesus Cristo, nós darmos e estarmos eternamente gratos, porque entendemos que a nossa condição era impossível de ser resolvida. Este é o argumento de Paulo. Mas Paulo primeiro tem que trabalhar com os gentios, depois tem que trabalhar com os judeus que achavam que eram especiais, e ele agora está a trabalhar com algumas pessoas que pensam assim, espera lá, mas eu não sou dos judeus, não sou como os gentios, eu sou aqui um misto, se calhar eu estou safo. E Paulo está a dizer, não estás. Nem tu, nem eu. A única forma de nós estarmos salvos, safos, é pelo sangue e sacrifício de Jesus Cristo. Não há quem faça o bem, nenhum só. Veja o que é que depois da mente o pecado afeta. Vai falar acerca da garganta, acerca da boca. Irmãos, nós vemos que na Bíblia constantemente fala acerca da língua e da boca. E eu tenho pena, tenho que dizer isto, é o que eu sinto, olha, espero que não encare como boca, porque não estou a pensar em ninguém especificamente, mas sinto, é porque é para mim, é para si. E está escrito, portanto, é mesmo para mim, para si, para aqueles que estão a ouvir e aqueles que eventualmente um dia ouvir ou ler esta passagem. Vejam, a sua garganta, fala acerca da boca, da língua, é um sepulcro aberto. Que coisa violenta. O que é que está num sepulcro, meus irmãos? O que está no sepulcro é decomposição. O que está no sepulcro é algo que está morto e que com o tempo vai cheirando mal, vai compurcando, vai se deteriorando e deita cheiros e deita fluidos e deita tudo isso. E veja o que é que Paulo está a dizer. Olha, a sua boca, quando abrem, aquilo que emana é apenas morte. Há crentes, que eu digo que são crentes, mas é só de nome, que da sua boca a única coisa que sai é lixo. Lixo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, nós não fomos salvos para que da nossa boca só brote críticas. Eu tenho muito problema com pessoas que só conseguem dizer críticas. Sabe porquê? Porque se a pessoa só consegue dizer críticas é porque ela está subjugada pelo pecado. Ponto final. Porque quem é de Cristo vê quem Cristo é. E nós não olhamos para as pessoas, vemos Cristo nessas pessoas. Então nós não estamos constantemente na crítica. Porque há pessoas que a única coisa que fazem é criticar. Desde o pôr do sol, desde o amanhecer até ao pôr do sol. É só criticar. Eu não gosto do louvor, eu não gosto do pastor, eu não gosto da pregação, eu não gosto da minha esposa ou do meu esposo, eu não gosto dos meus filhos. A única coisa que eles gostam, supostamente, é de se olhar no espelho e achar que são a última bolacha do pacote.
Minha mulher costuma dizer que a última bolacha do pacote é aquela que é mole. Eu acho que ela tem razão. Porque quem acha que a última bolacha do pacote é um inútil. É o que a Bíblia diz. Irmão, nós não podemos viver única e exclusivamente a criticar tudo e todos, porque isso faz de nós parecer, porque só faz mesmo parecer, que nós somos melhores do que os outros. E não somos. Você, quando critica alguém continuamente e quando na sua vida só existe crítica, é a palavra do Senhor que diz, é como se tu tivesses um sepulcro na tua boca. Vocês já conheceram alguém com mau hálito? Este é pior. É alguém que abre e só sai, até cospe. Está a falar e começa assim as veias a sair. É por tudo e por nada. É porque o lençol está demasiado quente, ou está demasiado frio, ou porque o café é isto, ou porque o café é aquilo, ou porque alguém lhe passou no trânsito, ou porque alguém não lhe passou no trânsito, ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque vem demasiadamente cedo, ou porque vem demasiadamente tarde, ou porque está muito quente, ou porque está muito frio, ou porque isto, ou porque aquilo. Nós criticamos tudo e todos. A única coisa que nós devíamos fazer era criticar-nos a nós mesmos e autoavaliarmos e pensarmos, Senhor, eu estou de acordo com o teu padrão divino, sim ou não? E a resposta vai ser não, e nós imediatamente devíamos clamar pelo Senhor dos joelhos, Senhor, perdoa a minha boca podre. A sua garganta é um sepulcro aberto, de onde apenas emana morte, mau cheiro, podridão. Não há palavras doces. A única coisa que professam da sua boca é crítica. E um crente que só critica é um crente que não deixou Jesus dominá-lo. Um crente que só critica é um crente que está subjugado pelo pecado. Eu diria, é um crente que não está salvo. É um crente, se o Senhor vier ou se nós morrermos, temos um lugar, mas não é no céu. É porque há pessoas que conseguem justificar todas as suas ações. Irmãos, isto é a coisa mais perigosa que nós temos. Nós conseguimos justificar os nossos pecados. Temos pouca tolerância para os pecados dos outros e muita ou demasiada tolerância para os nossos próprios pecados. E na questão da nossa crítica, da nossa língua, e aqui Paulo está a utilizar um discurso mesmo agressivo, mas isto é importante, é para colocar as pessoas em sentido. E nós, como cristãos, precisamos ficar em sentido. Nós temos que cuidar muito bem da nossa boca. Porque da nossa boca deveriam professar palavras de vida e não palavras de morte. E muitas das vezes são os cristãos que mais falam palavras de morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Ele vai a outro patamar. Ele diz, olha, não só a sua boca é um sepulcro que só emana morte, quando estão a falar, também não falam nada de verdade. Têm tudo, mas é tudo simuladamente. Falam, mas não é realidade. Falam só para mascarar. Só para que ninguém entenda quem eles são verdadeiramente. E o seu propósito nunca é abençoar, é enganar. É o Paulo que está a dizer. Vocês não fiquem chateados com o pastor. É o que está aqui na Bíblia, está bem? As suas línguas tratam enganosamente. Tratar enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A expressão literal é veneno de cobras sai da sua boca. Ou seja, quando lança os gafanhotos ou os perdigotos, como nós costumamos dizer, aquilo até começa logo a corroer. Irmãos, é meio a brincar, mas isto, o Paulo está a fazer de propósito para traçar o cenário mais escuro e mais violento possível. Porque a ideia é que tu e eu nos autoavaliemos e autoanalisemos para perceber se alguma destas coisas, não é se alguma, elas são realidade, esta é a questão. Só não são realidade se Jesus já mudou o teu ser. Porque se tu continuas na crítica, se a tua ideia é seres um dissimulado ou uma dissimulada, se a nossa ideia for enganar e se de nós, em vez de vida, só sai veneno, alguma coisa de errada está. O contexto é, tens a mente subjugada pelo pecado. Como é que eu sei se sou salvo? É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Estes são os efeitos do pecado. Mente, boca.
Paulo está a falar acerca daquilo que está no versículo 9, especialmente na parte final do Salmo 5. Salmo 5, versículo 9, parte B, fala acerca disto mesmo. Portanto, Paulo está a utilizar os versículos das Escrituras do Velho Testamento para fazer uma aplicação no Novo Testamento. Paulo está a dizer aos judeus e aos gentios, olha, aquilo que eu vos estou a dizer não é novidade. Aquilo que eu vos estou a dizer não é uma teologia nova. Aquilo que eu vos estou a dizer já aconteceu, já está escrito desde sempre. Nós aprendemos isto. Nós temos isto. E um crente, um cristão, um regenerado, aquele que deu e entregou a sua vida a Jesus, não pode jamais ter estas marcas, porque então nunca entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. A boca que não abençoa é uma boca que amaldiçoa. Paulo coloca sempre as coisas em dois termos. Ou tu estás de um lado, então em Romanos é sempre isto. Ou estás do lado da luz ou estás do lado das trevas. Não há meio termo. E vocês sabem que Jesus não gosta nada do meio termo. Sabem disto, não sabem? Ou és quente ou és frio. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha. O que é que acontecia? O versículo tem uma aplicação histórica. Havia uma fonte de água na altura, especialmente na zona onde aquela carta é escrita lá em Apocalipse. O que é que acontecia? Havia uma fonte que deitava água morna. E sempre que alguém bebia aquela água morna, acabava por vomitar. Então a ideia é interessante, porque a água morna leva a que haja mais bactérias. Então era uma água que não poderia se consumir naquela zona, porque quando se bebia instantaneamente... E é interessante Jesus está a dizer, olha, porque não és quente, nem és frio. E antes fosse, não é? Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tal como a população faz quando bebe a água morna. Deus não gosta nesta questão não há um meio termo. Na questão da salvação, ou tu és ou tu não és. Não há um salvo que amaldiçoa pela boca. Não há um salvo que deita veneno pela sua boca. Não há um salvo que apenas critica. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe no cristianismo. Isso não existe no reino de Deus. Porque se tu e eu fomos salvos e se Jesus foi morto, e foi mesmo, e derramou o seu sangue por mim e por ti, não é para que tu e eu agora vivamos da forma como queremos. É que há pessoas que é isso que têm a entender. Mais uma vez, não dizemos, não pensamos diretamente, mas vivemos como se isto fosse realidade. Que é, Jesus morreu, então eu estou salvo, eu faço a vida como eu quero. E eu falo mal, amaldiçoo os outros, critico os outros. Não consigo ver esse padrão na Bíblia. E o apóstolo Paulo, bem mais importante que eu, bem mais sábio que eu, também não o via. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isto. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. É interessante porque a expressão amargura mostra claramente o que é que está no coração de uma pessoa que só faz isto. Uma pessoa subjugada pelo pecado, tem uma mente toldada, tem a sua boca controlada e maniatada pelo pecado, mas dentro dela a única coisa que existe é amargura. Não há crentes cheios de amargura. Não há, irmãos. Se você está cheio de amargura, você tem que pedir ao Senhor para que tire essa amargura dentro de si. Porque nós temos muitas razões. Nós no domingo vamos fazer o foco vai ser a ação de graças. O crente tem todos os motivos para fazer um dia de ação de graças todos os dias. De segunda a segunda, nós todos tínhamos que dar graças a Deus só pelo privilégio de acordarmos naquela manhã, porque nós somos salvos. Amém? Espero que os irmãos não fiquem com dúvida que estão salvos. Mas se estiver com dúvida, porque se está a rever nestes comportamentos, dizer-lhe que hoje é o dia certo para você voltar, está bem? Hoje é o dia certo para se render a Jesus, porque quem se rende a Jesus, instantaneamente, este maniatar do pecado é encerrado, é quebrado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cheio de amargura. Pessoas críticas são pessoas amarguradas. Criticam os outros porque não têm a ousadia e a coragem de se criticar a elas mesmas. Mas não termina aqui.
Os efeitos do pecado não afetam apenas a nossa mente nem a nossa boca, mas também o nosso caminhar no sentido das nossas decisões. E a seguir Paulo vai falar acerca dos pés. Nos seus pés há destruição e miséria. Quem é toldado pelo pecado, quem está no caminho do pecado, a única coisa que faz é que os seus pés, que são aquilo que fazem caminhar, que levam para alguma... Ainda antes, é o versículo 15, desculpem. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, desculpem, é isto. Eu saltei este versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Sangue fala acerca de violência. Quem é toldado pelo pecado, leva e toma sempre decisões que só levam a violência. Sempre. Agressividade, violência é a marca e o fruto daqueles que estão toldados e subjugados debaixo da autoridade do pecado. Os seus pés são aquilo que nos levam os pés são aquilo que nos levam a caminhar, a escolher os caminhos. Vocês escolhem os caminhos, eu escolho o caminho, através da mente, obviamente, mas depois aquilo que me leva a caminhar são os meus pés. Então a mente escolhe, mas os pés caminham. E Paulo está a dizer, uma mente subjugada leva a que os pés que se caminhem levem só decisões estranhas. E a primeira tem a ver com violência, tem a ver com sangue. Aquele que é toldado pelo pecado, os seus pés apressam-se na direção do próprio pecado. Versículo 16 diz: nos seus caminhos há destruição e miséria. Para além da violência, há também a destruição. Quem está subjugado pelo pecado não constrói, mas tem um prazer imenso em destruir tudo. Tudo. Não constrói, mas destrói. Os irmãos estão a ver o contraste. O contraste é este mesmo. O contraste é, não dá para estar a construir e a destruir ao mesmo tempo. Por isso não há meio termo no cristianismo. Ou é tudo ou não é nada. Ou é tudo ou não é nada. E isto é a parte difícil do cristianismo. Muitas das vezes nós ficamos anos e anos na igreja e às vezes os pastores esqueceram-se, os pregadores esqueceram-se, os evangelistas esqueceram-se de dizer esta parte. Fomos ensinados que não custa nada. Por um lado é verdade, por outro também custa tudo. Porque Jesus não morreu naquela cruz para tu fazeres aquilo que tu queres. Jesus morreu na cruz para tu fazeres aquilo que Ele quer. E não é aquilo que eu quero, é aquilo que Ele quer. Então Jesus morreu na cruz para que eu faça aquilo que Ele requer de mim, que Ele exige de mim. E aquilo que Ele não quer na minha vida é que eu me transforme numa arma de destruição, porque eu sou uma arma de bênção. A igreja não é para destruir. A igreja é para construir. O propósito da igreja é amar, não é criticar. Isto era o que faziam os fariseus. Os fariseus diziam, mata, esfola. E Jesus dizia, mas e amar? O que é que Jesus lhes diz? Olha, sepulcros caiados de branco. Por fora vocês estão todos bonitos, pintadinhos de branco. Dentro de vocês só há morte. E eu tenho pena, porque às vezes na igreja, não tenho pena que haja pessoas assim na igreja. Tenho pena que as pessoas estejam na igreja e depois não sejam transformadas. Porque há pessoas que conseguem estar uma vida inteira na igreja e no final irem parar ao inferno. Vocês sabem porquê? Porque acham que têm toda a razão no mundo. E depois vão ter toda a razão no inferno. Porque nunca quiseram dar a mão à palmatória e dizer, eu não sou o Deus da minha vida, Jesus, és tu que tens que reinar, não sou eu. Porque quando tu e eu queremos reinar na nossa própria vida, é aí que as coisas começam a acontecer de errado. Deus, que tu nos ajudes a que nós não sejamos os reis da nossa vida, mas seres tu o rei da nossa vida. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Porque depois da destruição só existe miséria. Os irmãos veem isto diante dos nossos olhos quando olhamos para os efeitos da guerra. Quando há um bombardeamento, há uma grande destruição. E a seguir à destruição, o que é que há? Miséria, fome. Onde o pecado reina na vida, só existe destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Eles não o conheceram porque não caminharam, e não caminharam porque a mente não os permitiu.
E porquê é que a mente não os permitiu? Porque não são eles que escolhem, ao contrário daquilo que nós quereríamos, o pecador não escolhe os caminhos em que anda. Ele é quase obrigado a andar, mas isto não o desculpabiliza. Porque ele tem sempre a opção de se virar para Deus, e nesse caso são eles próprios, ou somos nós, os pecadores, que não nos queremos virar para Deus. E porque não queremos, depois andamos em caminhos que não deveríamos andar e nunca percorremos o caminho certo, que seria o caminho da paz. Porque todos nós gostaríamos de ter paz. Você está cá? Você não gostava? Está, irmã? Vocês, eu e vocês, todos nós queremos ter paz. Uns com os outros. Na nossa família. No nosso país. Na Europa. Nós gostávamos todos disto. Todos gostávamos de ter a bênção da paz, mas muitos de nós não estamos disponíveis para caminhar o caminho da paz. Porque para isso tu tens que deixar que a tua mente não seja do pecado, mas seja de Cristo. Isto é que é ter a mente de Cristo. E porque não temos a mente de Cristo, não conhecemos o caminho da paz. E onde só há destruição e miséria, maldição e amargura, engano e veneno, morte, não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O Salmo 36:1 diz que o temor do Senhor, o Provérbios 1, desculpem, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este salmo que está aqui é o Salmo 36, versículo 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A ideia é, o Provérbios diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Todos nós gostaríamos de ser considerados e alguns de nós até achamos que somos muito sábios. Mas às vezes é uma sabedoria falsa, porque a verdadeira sabedoria começa pelo temor no Senhor. Quando tu temes ao Senhor, é porque tu sabes quem Ele é, não o conheces na plenitude, porque isso nenhum de nós consegue, mas porque sabes quem Deus é, tu teme-lo, e porque tu o temes, a sabedoria começa. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A ideia é, todos têm noção de que Deus existe. Deus, Ele é real, Deus, Ele é manifesto, Deus dá-nos meios e Ele criou a humanidade para o saber reconhecer. E ainda assim, o estado da humanidade é, ninguém teme ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Uma mente dominada pelo pecado, um corpo dominado e subjugado pela autoridade do pecado, era uma coisa gira. O que acontece é uma mente dominada pelo pecado. Uns pés que se apressam a caminhar para a destruição. São mentes, pessoas que têm o Deus visível e voluntariamente se recusam a temê-lo. Eu não sei se você teme a Deus. Cada um de nós tem que fazer esta autoavaliação. Mas se de facto nós temêssemos verdadeiramente a Deus, nós não deixaríamos que a nossa mente ficasse subjugada pelo pecado. E quando eu digo não deixaríamos, não é que é pela nossa força, que nós não conseguimos, esqueçam. Não tem a ver com a minha nem com a sua força. Nós passaríamos era a render-nos totalmente a Jesus Cristo. Todas as áreas da nossa vida estariam rendidas a Jesus Cristo. Cada milímetro do meu corpo, da minha vida, da minha mente, está subjugado à autoridade de Cristo. Porque se não estiver subjugado à autoridade de Cristo, vai estar subjugado à autoridade de alguém. E a autoridade do pecado, é isto que Paulo está a dizer. A tragédia é esta. É uma humanidade que tem o conhecimento disponível de Deus e voluntariamente decide, eu sei que Deus está ali, mas eu não quero saber dele. E vira-se. E não o teme. E porque não o teme, não muda de vida e continua. Irmãos, pensem comigo. O panorama que Paulo está a dar é uma coisa terrível. Porque, irmãos, eu não sei quantos anos é que nós temos de vida. Nenhum de nós sabe. Podemos viver o quê? 60, 70, 80? Não sei. Há pessoas que a gente pensa sempre que... No outro dia estava a pensar. Costuma-se dizer, eu estou ali a chegar à meia-idade, não é? Estou a chegar aos 40, 50. Há quem diga que até a meia-idade... Há pessoas que dizem que a meia-idade seria aos 50. Agora pensem. Se a meia-idade fosse aos 50, era se eu vivesse até aos 100 anos. Mas normalmente a média da humanidade é mais ou menos... As pessoas vivem mais ou menos 75 anos. Alguns já estão a olhar. Epá, então, isso já passei.
Irmãos, dê graças a Deus, é bónus. É bónus. Mas a ideia é, com 40, eu não sei quanto tempo é que nós temos, mas com 40 anos, normalmente nós não estamos no meio da nossa vida. Normalmente já passamos mais de metade da nossa vida. E nós conseguimos viver o pouco tempo que temos aqui, seja 70, 80 ou 90 anos, e conseguimos mascarar aquilo que está dentro de nós e conseguimos fingir que somos uma coisa sem esquecer das consequências que vão acontecer depois na eternidade. É porque tu e eu podemos fingir a vida toda que somos uma coisa para os outros. Quando chegarmos e estivermos diante, não se esqueçam, isto é o tribunal. Quando estivermos diante de Jesus Cristo, não há máscara nenhuma que tu possas dizer. Não há argumento que tu e eu possamos dizer a Jesus. Nada que tu disseres valerá a pena. Porque Ele conhece-te a ti e a mim. E se este pensamento não criar temor em nós, lamento dizer, não há nada que vá criar temor em ti. E dizer também, lamentavelmente, é porque tu estás muito longe da vontade do Senhor. Porque se tu achares, ou se tu achas, ou se tu não temes, sabendo que um dia vais estar diante de Jesus Cristo, alguma coisa profundamente errada está em ti. Porque tu tens que temer, eu e tu. Nós temos que temer quem Jesus é e aquilo que Ele vai fazer. Porque é verdade, Ele salvou-nos. Mas não é para que tu e eu vivamos mais no pecado. Ele salvou-nos exatamente pelo contrário. Para que tu e eu não sejamos mais subjugados pelo pecado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas eu espero que nós como igreja sejamos uma igreja cheia do temor de Deus. Que cada um daqueles que aqui está, aqui à quarta e ao domingo, sejam pessoas cheias de temor de Deus. Sejam pessoas cheias de temor de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos fazendo por partes e estamos a terminar. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Pensem comigo. Quem é que recebeu a lei? Podem responder. Foram os judeus. Mas agora de repente está a dizer, olha, quem recebeu a lei são os judeus, mas isto é para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo, toda a gente, todos, sejam condenáveis diante de... Então, mas só os judeus é que recebem a lei? Mas há uma questão interessante. É que vejam, os judeus receberam a lei e agora a minha pergunta para vocês. Os judeus cumpriram ou não com a lei? Não. Então Deus não precisa de dar a lei a mais ninguém. Sabem porquê? Porque os judeus provam que a humanidade não é capaz. Mas isso é injusto. É exatamente o mesmo princípio com Adão e Eva. Quem é que pecou? Adão e Eva. Mas eu não estava lá. Não há pessoas que dizem isto. Eu não estava lá. Se fosse eu, se calhar fazia de forma diferente. Não. Somos todos da mesma massa. A ideia é esta. E o Senhor, vejam, o Senhor criou um povo, chamou um povo, libertou um povo, deu-lhes a lei e eles falharam. Imaginem então aqueles que não eram o seu povo. Falhariam também. Então a lei é entregue e a lei aquilo que faz é apontar para a condenação, de forma a que todos somos culpados, porque nenhum de nós consegue cumprir toda a lei integralmente de uma forma 100% perfeita, desde a altura em que nascemos até à altura em que o Senhor nos vier buscar. A ideia é, uma vez pecado, uma vez que tu pecas, és condenado por toda a lei. Este é o princípio da plenitude, da santidade e perfeição de Deus. É o padrão que Deus quer de nós. É o padrão que Deus exige de nós. E nenhum de nós consegue fazê-lo. A coisa extraordinária é esta. É quando Deus olha para nós, Ele já não olha para nós de acordo com aquilo que é a nossa falha. Ele olha para nós de acordo com aquilo que Jesus alcançou há 2000 anos atrás. Então quando Ele olha para ti, Ele não olha para ti, Ele olha para Jesus em ti. Mas se tu não tiveres Jesus em ti, Deus vai olhar para ti de acordo com a tua falha. Porque tu não tens quem te substitua. Tu não tens o sangue de Jesus sobre ti. Tu não tens a salvação em ti. E quem não tem a salvação pratica todas estas más ações. Mente, boca, pés.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Nós sabemos que aquilo que o pecado faz é apresentar e mostrar qual é o padrão divino. A lei faz isto. A lei mostra qual é o padrão divino. Quando nós lemos a lei, nós vemos ali as marcas, as características divinas. O que Deus requer e exige. Então, é pela lei que nós conhecemos quem Deus é, e por conhecermos quem Deus é, descobrimos o que é o pecado. Termino com um apontamento. Há duas opiniões acerca do que é que significa ninguém será justificado diante das obras da lei. Quando eu digo duas opiniões, são muito mais, mas são os dois grandes grupos. O primeiro grupo é aquilo que nós entendemos. Obras da lei seria aquelas pessoas que se tentam justificar por fazer coisas boas. Mas há uns anos atrás, há uns largos anos, há um movimento que se chama Uma Nova Perspectiva sobre o Judaísmo, uma nova perspectiva paulina. Três grandes teólogos são os grandes defensores desta ideia, o James Dunn, o Epi Sanders e depois o N.T. Wright. E eles têm uma interpretação interessante. Eu acho que nós podemos agrupar as duas interpretações, mas basicamente eles diziam assim, quando nós pensamos em obras da lei, nós muitas das vezes pensamos de acordo com aquilo que aconteceu na Reforma. E pensem comigo. Quando nós pensamos em alguém tentar se justificar pela lei, fazendo as boas obras, nós normalmente lembramos-nos dos católicos. Certo? Alguém que tenta fazer o bem para quebrar um pecado, para cobrir um pecado que fez. Eu fiz mal, mas agora faço bem. Há aqui uma tentativa de ser bondoso para chegar ao céu. E estes teólogos disseram, olha, eu acho que nós estamos a olhar para a Bíblia não no contexto original, porque o judaísmo não era isto que acontecia. Os judeus, eles não cumprem a lei para serem salvos. Eles cumprem a lei para se manterem na aliança. Porque os judeus acreditavam, isto é o que eles defendem, os judeus acreditavam que eles eram salvos, não era por cumprir a lei, eles eram salvos simplesmente por serem povo de Deus. E nós temos visto isto acontecer. Então eles cumpriam a lei não para ser salvos, mas para não saírem da aliança. Porque quem estava fora da aliança não era salvo. Então o que é que eles defendem? Eles defendem que muito provavelmente estas obras da lei, que ninguém pelas obras da lei seria justificado, estaria a falar das obras que dizem respeito diretamente à lei dos judeus, na questão da circuncisão, na questão dos alimentos, etc. E que o grande problema que Paulo então aqui está a apresentar será que os gentios jamais poderiam ser salvos porque eles nunca poderiam entrar na aliança, porque a aliança era exclusiva do povo de Israel. Bem, eu acho que dá para agrupar aqui as duas coisas. Porque a verdade é que, mesmo que nós consigamos entender que no judaísmo, na questão da salvação, eles entenderiam que não eram salvos pelas obras, mas era simplesmente por pertencerem à aliança, então faziam as obras para continuarem na aliança. Isso não impede aquilo que está aqui, porque vejam, a ideia é, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. A verdade é esta, a lei tem sempre elementos morais. Mesmo nestas questões da circuncisão, existe um princípio moral por trás. E o que Paulo está a dizer no final, independentemente de qualquer que seja a opinião, se é a nova perspectiva de Paulo, ou se é aquilo como nós entendemos que os judeus queriam alcançar e achavam que eram salvos simplesmente porque cumpriam a lei, então eram justificados por essa lei. Eu acho que dá para agrupar as duas questões e entender o seguinte, aquilo que Paulo termina dizendo é, a lei a única coisa que faz é dar-te o conhecimento daquilo que é o pecado. A lei em si mesma, ela não tem o poder para salvar, não é por ela mesma, é porque tu e eu não conseguimos cumpri-la. Quer seja para nos manter na aliança, quer seja para salvar-nos pela justificação pelas obras. Qualquer que seja aquilo que nós quisermos, a lei, ela é incapaz de manter um judeu na aliança e é incapaz de salvar um judeu ou um gentio que faça as obras. E é por isso, e nós lemos isto já também, que nós entramos na era de Jesus Cristo. Então tu não és salvo por aquilo que acontece no Velho Testamento, pela questão das obras ou pela questão da lei. Tu és salvo única e exclusivamente pela obra de Jesus Cristo. Termino. A obra de Jesus Cristo tem sempre frutos na nossa vida. E se não forem visíveis, é porque eles não existem. Porque os frutos são sempre visíveis.
então há sempre frutos. E a Bíblia fala disto. Há sempre frutos. Positivos ou negativos. Bênçãos ou maldições. Espirituais, no sentido de santidade, ou demoníacos. Mas há sempre fruto. Sempre fruto. E nós somos mais transparentes do que aquilo que achamos que somos. Para Deus, nós estamos sempre nus. Nus. E às vezes nós achamos que estamos vestidos. E não estamos. Que o Senhor Jesus nos ajude. Amém? Amém. Amém. Vamos refletir nestas passagens. Amém. Estamos mesmo a terminar.